De volta para mais um bloco de frente com o Dr. Otávio Macedo. Otávio, em primeiro lugar, eu quero que você confirme ou não isso. As nossas mazelas, as nossas piores emoções, as nossas tristezas, desilusões, refletem na pele invariavelmente ou não? Com certeza. É mesmo? É mesmo. Nós sempre ouvimos falar como você está feliz, os seus olhos brilham, a sua pele está boa. Isso tem um fundamento, sim. Quando você tem prazer, quando você faz ginástica, quando você faz sexo, quando você come chocolate, você libera endorfinas. Endorfinas é o hormônio do prazer. Então, isso realmente aparece quando você venceu uma causa, um advogado, quando você atingiu um desafio, passou no vestibular, você passa a transmitir a sua beleza interna. Isso é verdade, independente de plástica, creme ou não. Então, a felicidade vem de dentro? Sim. O que você come reflete no que você é? Sim. Isso é verdade. E o oposto se dá? Se eu Também, ficar triste, vai nascer uma espinha, uma coisa assim? O estresse. Quando nós falamos de estresse, você tem um encontro, o adolescente sempre nos reclama. Eu tinha um encontro, eu tinha uma prova, aquela lesão desagradável vai ali e aparece. O estresse, o nosso emocional reflete diretamente proporcional as nossas angústias, ansiedades. Mas então, se eu passar a tomar um remedinho desses que deixam feliz, eu não vou ter mais problemas de pele. Não é bem assim. Nós somos um triângulo, é físico, psíquico, emocional. Tem a higiene de vida, vamos cuidar sim, mas não vamos tomar antidepressivo, porque não é isso que vai me deixar com mais ou menos rugas, de maneira alguma. Bom, vamos falar da plástica, que eu perguntei. A gente é doentinho porque consta que nós somos os segundos no mundo em número de plásticas, não é? O primeiro lugar dos Estados Unidos, é isso? O que é isso? É excesso de vaidade? É medo? É o quê? É o quê? É querer estar bem. Nós somos um país de muitas praias, nós somos um país de uma cultura do corpo, então acho que isso influencia bastante. E a influência americana no nosso país. Nós somos realmente também muito influenciados por essa cultura da beleza americana. Nós somos americanófilos. Somos consumidores e seguimos tendências, os brasileiros. Realmente isso é verdade. E você nós somos grandes cirurgiões. Eu diria que a medicina brasileira é muito reconhecida mundialmente. Existem vários países, eu recebo pacientes de outros locais e que procuram, sim, a referência da medicina brasileira. Cirurgia plástica, dermatologia, hoje já participa de congressos internacionais, leva tendências, isso é reconhecido. Então, nós temos, digamos, todo o material, tecnologia americana, mas nós temos uma maneira, uma forma diferente de aplicação, por exemplo, dos preenchedores da toxina botulínica. Existe um gingado, digamos assim, ou uma visão talvez um pouco mais completa da estética corporal e facial. Nós somos, inclusive, no mundo segundo em quantidade de aplicadores da toxina botulínica e dos preenchedores e dos peelings químicos. Você está dizendo em volume de aplicação? Em volume, para você ter uma ideia, é enorme. Deixa eu fazer outra pergunta, que essa foi também um tema outro dia questionado numa reportagem, não me lembro se era numa revista, se era num jornal, uma dessas trocentas coisas que a gente tem que ler todos os dias e que também acho que deve fazer cair cabelo. Mas, enfim... Quem é que pode aplicar botox, fazer preenchimentos? Você precisa ser diplomado ou cirurgião para fazer isso ou não? Veja bem, todo ato médico, o médico que se formou pode fazer atos médicos. Mas espera-se que algumas especialidades e alguns procedimentos não que sejam exclusivos, mas o cirurgião plástico e os dermatologistas são os que têm mais preparo e conhecimento fisiológico, anatomia desses procedimentos cosmiátricos ou dermatológicos. Por isso se fala muito nessas duas especialidades como sendo o carro-chefe da aplicação da toxina e dos preenchedores. E mesmo dentro da dermatologia existe a cirurgia dermatológica. Então, esses são, teoricamente... Uma cirurgia dermatológica é...
tirar pequenos tumores, fazer subincisão, que é o levantamento de algumas cicatrizes, fazer pequenos procedimentos de lipoaspiração, mas não grandes procedimentos. Então, esses profissionais estão capacitados, sim, e formados para fazer esses procedimentos que nós citamos. Então, espera-se que os resultados desses procedimentos tenham uma eficácia. Quer dizer, precisa ser médico. Com Clínica certeza. de estética... Não, de maneira alguma. Tudo que é injetável precisa ser aplicado por médico. Com certeza, para não correr risco nenhum. Nós aplicamos demais o Botox no Brasil? Veja bem, nós aplicamos muito bem. Eu vejo que hoje a toxina botulínica é realmente a grande descoberta desses últimos anos em tratamentos rejuvenescedores. Homens usam? Muito, cada vez mais. Mas nós aplicamos, não que aplicamos menos unidades, eu diria que hoje menos é mais. Então, quando eu falo em rejuvenescimento, eu não vou somente relaxar os músculos, é o primeiro R, relax. Eu preciso de ver o volume desse rosto. Com a idade, nós vamos perdendo volume, sustentação, um pouco de gordura. E eu preciso melhorar a qualidade da pele, que é o terceiro R, que é o resurfacing. Então, essa técnica dos 3 R's é muito interessante. Você relaxa com a toxina botulínica. Hoje você faz botox, inclusive, no pescoço, fazendo o que nós chamamos do lifting da Nefertiti. Ela tinha um pescoço maravilhoso. Não sabemos se tinha ou não. Isso pode ser lenda. As fotos são incríveis. O que é como é que chama? Um lifting... Lifting do pescoço? Não podemos falar em lifting mini facelifting cirúrgico ou químico. Eu diria que a toxina, como é química, você consegue fazer um balanço de grupos musculares, não só aplicando nos lugares tradicionais, que eram testa e olhos. Você consegue trabalhar hoje a região cervical do pescoço, o queixo, a ponta do nariz, e você consegue harmonizar melhor um rosto e esculpir. Eu digo que a nossa arte hoje é esculpir um rosto. Você consegue dar volume, relaxar e melhorar a pele. E a pessoa continua com a mesma cara. É esse o grande segredo. Eu acho que a melhor técnica, o melhor resultado é quando você percebe que seus pacientes voltam e lhe dizem: doutor, eu estou bem, e as pessoas não sabem exatamente o que eu fiz. Eu tento, cada vez mais, a minha técnica, não congelar um rosto. Eu vou perguntar uma coisa pra você. Eu nunca vi um país de botocudos como virou o nosso. Quer dizer, evidentemente, em determinados segmentos. Todas as mulheres hoje são um pouco Angelina Jolie. E eu fico percebendo que cresce uma coisa aqui, assim. Não cresce uma coisa aqui? Porque as pessoas botam boca, mas isso é o de menos. Porque se você for bocuda, você pode eventualmente até crescer por aqui. Agora, por que é que eu gostaria de saber se você faz isso? Você aplica boca também? Veja bem, vamos desmistificar. Não, eu só primeiro. Então eu já vou fazer a pergunta completa. Faço boca. Eu quero saber por que é tão visível quando alguma mulher faz boca. Por quê? Porque não só cresce a boca, como cresce este pedaço, esse bigode. Então aquilo vira... Eu sei todas as que aplicam. Eu percebo que elas não sabem que a gente sabe, mas é visível, porque vira um pato. A boca chega primeiro. Desmistificando. Então, boca não é botox. Boca é preenchimento, e às vezes preenchimento exagerado, em quantidade exagerada, e às vezes produtos definitivos que não devem ser feitos. Primeira coisa, a análise desse rosto, ela não pode ser um padrão. Eu não posso atender ou aplicar toxina e preenchedores da mesma forma como uma receita de bolo. Eu preciso que esse paciente me olhe, faça mímicas, e nós vamos aí escolher onde aplicar, quanto aplicar e quando aplicar, quando repetir. Acontece que o lábio é uma das coisas mais difíceis de serem tratadas e, logicamente, preenchidas. Por quê? Existe uma estética, uma harmonia que se baseia... Você tem que colocar 1/3 de quantidade no superior e 2/3 no inferior. Aí você vê no equilíbrio, no perfil, que ficou realmente rejuvenescido e bonito. O que nós temos visto, que você acabou de falar, é que os lábios superiores estão extremamente preenchidos. Não é isso que eu estou falando. É que boca, lábio, é isto aqui. Sim. E nesses preenchimentos, eu sempre percebo, e estou falando de atrizes, que agora virou... Eu fiquei um pouco obcecada, que eu fico olhando para aquilo, porque a primeira coisa que eu vejo é isso. É que
enche aqui. Você não consegue encher só isto na boca? Por que que aqui também fica assim, entendeu? Veja bem. O bigode fica cheio. Porque essas pessoas não têm lábio. Se ela não tem lábio, eu não deveria fazer este lábio. Essa é a questão. Se você percebe pessoas de lábio fino, eu tenho lábio fino, eu não posso fazer preenchimento que vai ficar isso que você falou. Você vai aumentar a distância entre o nariz e o lábio e vai ficar muito feio. Então, só deve fazer preenchimento de lábio quem já tem um lábio e com a idade foi perdendo esse formato. É aí a diferença dos pacientes que estão em ordem, bem equilibrados, bem preenchidos, do que essa linha de fabricação que nós estamos vendo de lábios inestéticos. É a primeira coisa que eu também vejo. O que se aplica lá dentro? Ácido hialurônico. Ácido hialurônico é um gel. Você tem na pele colágeno, elastina, em fibras, apoiados, imagina um colchão desse gel de ácido hialurônico. Isso é um produto absolutamente natural e todos os preenchedores hoje são à base do ácido hialurônico. E depois ele tem que ser renovado de tempos em tempos. Para você não correr risco. Eu não aplico nenhum desses produtos que se dizem definitivos. Existem algumas tragédias depois de alguns anos, em alguns casos. Então, não corre esse risco. Então, preenchedor é a base de ácido hialurônico. Estou na corrida porque tem mais assunto e o nosso tempo passa. Celulite, esse problema que agora já vejo que existe gente famosa que resolveu investir no contrário. Falar, eu tenho celulite, todo mundo tem, né? Já parte da defesa, né? Defesa, mas é uma pessoa bem colocada. Esse é um problema sem solução? Eu diria que evoluiu também bastante. Se você me pergunta, mas vai melhorar bastante. As respostas têm sido realmente boas com tecnologia nova. Os cuidados básicos, dieta, alimentação, exercício, vai piorando com a vida gestacional, hormonal. A mulher começa a ter celulite já na primeira menstruação, depois ela fica grávida, depois ela entra na menopausa. Enfim, é um problema hormonal e de microcirculação. O que fazer além dos cuidados básicos? Existem alguns tratamentos com radiofrequência, que é uma eletricidade, uma fonte de calor. Isso junto com uma drenagem mecânica, os aparelhos evoluíram bastante. Nós temos visto resposta não só na celulite, como na flacidez facial e corporal com aparelhos de radiofrequência. Eu diria que esse é o mais próximo do que nós temos de ideal, mas longe de solução. Homem não tem mesmo, né? Não, o hormônio masculino não dá celulite. Guerra também ganharam. Outra coisa, estria, isso o homem tem. Com certeza, cada vez mais. E estria é um problema sem solução. Eu diria também que melhorou. O que nós tínhamos alguns anos atrás era somente ácido retinóico, peelings químicos, peelings de microdermabrasão. Hoje os lasers fracionados, que eu falei no começo da conversa, sobre as cicatrizes de acne, esse mesmo laser pode ser utilizado no tratamento das estrias. E as estrias estão aparecendo cada vez mais por vários erros de excesso de anabolizantes, excesso de musculação. Então, os garotos estão tomando complexos vitamínicos e ganhando uma massa muscular grande. Essa pele não acompanha seu crescimento. Então, alerta aos pais também. Porque é fase de crescimento, quer dizer... Estira. Eles ainda não têm o corpo definitivo e aí a pele é forçada a chegar lá? É isso ou não? Não. Essa pele não está hidratada o suficiente para receber aquela massa muito grande. Então, por que a mulher grávida tem a estria? Se ela tem a genética, porque essa pele cresceu muito e não foi suficientemente hidratada. Esse adolescente, ele quer massa muscular e não hidrata a pele. E, às vezes, o próprio anabolizante funciona como os corticoides, que também causam estrias. Então, alerta, né? Tudo pela estética, tudo por um corpo, vamos um pouco mais de consciência. Bom, você foi muito gentil, você disse, evoluiu muito, mas você, em linhas gerais, disse que as estrias ficam. São cicatrizes, São cicatrizes. Você melhora, digamos, 50%. Tinha mais coisa para falar, hein? Mas nós estamos terminando mais um bloco. Voltamos de frente com o dermatologista Otávio Macedo logo depois do intervalo. Até já.